Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 2 de janeiro de 2018. Assim é o asteroide Oumuamua, o mensageiro que chegou primeiro. Lembra Rafael Clemente no jornal É o País no dia 28/11 que quem leu Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke 1973, experimentou uma sensação de déjà vu nos últimos dias. Para quem não conhece, o enredo do romance se situa em meados do século XXII e narra o descobrimento e exploração de uma imensa nave extraterrestre que entra no sistema solar. É um cilindro oco, habitado em seu interior, de 20 km de largura por 50 de comprimento. Rama, como se chama o artefato, chega do espaço interestelar, e não de outro planeta do sistema solar, e não demonstra o mínimo interesse pelo nosso mundo. De fato, ignora completamente a Terra antes de acelerar para um novo destino extragaláctico. Milhares de astrônomos e aficionados devem ter recordado esse argumento nas últimas semanas. No livro, Rama é detectado por um sistema automático de localização de asteroides, para evitar a repetição de uma catástrofe como a que acarretou a fictícia destruição de Veneza pelo impacto de um meteoro. Pois bem, em 19 de outubro deste ano, um telescópio robótico do Havaí, dedicado precisamente a localizar pequenos corpos celestes próximos da Terra, descobriu o que parecia ser um novo cometa entre as órbitas da Terra e Marte. O recém-chegado não desenvolveu cauda, e em poucos dias foi reclassificado simplesmente como um asteroide sem maior interesse. Mas as surpresas começaram ao calcular os parâmetros da sua órbita. Quando foi descoberto, o asteroide já tinha passado por seu periélio ponto mais próximo do Sol e estava em órbita de saída, afastando-se da nossa estrela. Ninguém o vira chegar. Mas sua velocidade não deixava dúvidas, provinha do espaço interestelar. E a ele voltaria numa viagem cuja duração se mede em centenas de milhares, ou mesmo centenas de milhões de anos. Em 19 de outubro, um telescópio robótico do Havaí, dedicado a localizar pequenos corpos celestes próximos da Terra, descobriu o que parecia ser um novo cometa entre as órbitas da Terra e Marte. Algumas poucas observações e muitos cálculos permitiram estabelecer que sua trajetória original vinha aproximadamente da direção de Vega, uma estrela jovem, na constelação da Lira, onde não há planetas conhecidos. Outra coincidência. O romance Contato, de Carl Sagan, depois levado ao cinema, punha nessa mesma estrela a origem da misteriosa mensagem extraterrestre. Talvez por sua relativa proximidade de nós, só 25 anos-luz. Convém esclarecer que é muito improvável que esse asteroide tenha realmente sua origem nos arredores de Vega. Há cerca de 800 mil anos, quando se calcula que estava a distância em que se encontra Vega, essa estrela nem sequer tinha chegado à posição que hoje ocupa. Recebeu o anódino nome em 2017 U1, uma denominação nova, que inaugurava uma classe inédita na classificação de objetos celestes, os interestelares. A equipe responsável pelo descobrimento tinha o direito de batizá-lo de um jeito mais atrativo. E escolheu uma palavra em idioma havaiano, Oumuamua, que significa o mensageiro que chegou primeiro. Na sua aproximação, deslocava-se a 100.000 km por hora, essa cifra triplicou no momento do seu trânsito. Porque passou incrivelmente perto, entrando fundo na órbita de Mercúrio. Isto provocou uma acentuada mudança de trajetória, de quase 300 graus, o que o punha na direção da constelação de Pégaso.
Alterações de rumo como essas são comuns em sondas interplanetárias, sobretudo as dirigidas para os planetas exteriores. As naves Galileu, Cassini e Juno, para citar alguns exemplos recentes, utilizaram essa manobra, chamada de assistência gravitacional, para ajustar seu rumo e sua velocidade com relação a seus alvos. Postos a fantasiar, se Oumuamua fosse um objeto artificial, seus construtores não poderiam tê-lo feito melhor para ajustar sua trajetória a outro destino. A essas velocidades, é claro que estaria por pouquíssimo tempo ao alcance dos telescópios, então vários observatórios se apressaram em analisar suas características. Entre eles o de Roque de los Muchachos, na ilha de La Palma, arquipélago das Canárias, Espanha, que conseguiu fotografá-lo no fim de outubro, um simples ponto luminoso frente a uma floresta de estrelas que parecem se mover devido à exposição. E também o seguiam vários telescópios gigantes na América do Sul e Havaí, além dos telescópios espaciais Hubble no espectro visível e Spitzer no infravermelho. A curva de luz, ou seja, as variações de brilho ao girar sobre si mesmo, apontava outra surpresa: não era de forma esferoide nem irregular, e sim alongada, como um charuto. E vai dando cambalhotas ao redor de seu eixo transversal o mais curto, coisas do impulso de inércia. Seu dia deduzido por essas variações dura cerca de 7 horas. Assumindo que tenha uma superfície escura como a de outros asteroides, estima-se um comprimento de pouco menos de 500 metros por uma largura entre 50 e 62. É muito menor, por exemplo, que o cometa 67 páginas, visitado há alguns anos pela sonda Rosetta. Entre 500 mil de objetos cósmicos atualmente sob vigilância, nunca os cientistas haviam visto nada com um formato semelhante. Outra vez as comparações com o fictício Rama parecem inevitáveis. A análise espectroscópica da sua luz aponta, além disso, para um predomínio dos baixos comprimentos de onda. Oumuamua tem um tom avermelhado. Talvez seja a consequência das mudanças em seus minerais devido ao bombardeio de radiação cósmica durante a sua longuíssima odisseia no espaço. Mas também há quem opine que, se for para construir uma nave interplanetária, nada impede que seja pintada de vermelho. Para completar as semelhanças com Rama, só faltaria que Oumuamua fosse oco. Mas não é o caso. O mais provável é que seja composto por rocha sólida, e não por refugos aglomerados, como alguns cometas. Tem que ser assim para poder ter resistido às forças de maré provocadas por uma passagem tão próxima do Sol, e também à sua própria força centrífuga. Ambos os fatores tendem a fragmentá-lo. Houve propostas de construir com a máxima pressa uma sonda que pudesse caçar e investigar detalhadamente o asteroide antes que ele desapareça. Ou inclusive depositar nele algum instrumento científico. Embora o tempo seja muito apertado, há quem diga que talvez fosse possível tentar. Até agora, o recorde de velocidade cabe a duas sondas alemãs Helios, que, ao passarem pelo periélio, alcançaram os 250 mil km por hora. É quase como o Oumuamua. Mas não o suficiente, claro. Como todos os cometas em trajetória de saída, o Oumuamua foi perdendo velocidade, embora ainda se mantenha acima dos 25 km por segundo. Nesse ritmo, no primeiro semestre de 2018 passará a distância de Júpiter, e em 2019 estará na altura de Saturno. Para alcançá-lo, qualquer veículo que pudesse ser lançado agora, caso estivesse disponível, teria que ir muito mais rápido do que qualquer outro artefato já construído pelos humanos.
E, ao chegar ali, a não ser que sejam usados complexos sistemas de manobra, o encontro só duraria uma fração de segundo. Sem dúvida, Arthur Clarke teria se divertido com esta nova descoberta. Afinal de contas, duas de suas profecias se cumpriram ou estão a caminho: os satélites de comunicações e a possibilidade de vida em Europa, uma lua de Júpiter. Por que Rama não poderia ser a terceira? Na Revista Espírita de junho de 1868, Allan Kardec esclarece sobre a influência dos astros, trazendo a resposta de dois espíritos, com o título Influência dos planetas nas perturbações do globo terrestre. Diz Allan Kardec, extraímos o que segue de uma carta que nos é dirigida de Santa Fé de Bogotá, Nova Granada, por um dos nossos correspondentes, o Sr. Dr. Ignácio Pereira. Médico, cirurgião, membro fundador do Instituto Homeopático dos Estados Unidos da Colômbia. Há 3 anos que, pela mudança das estações em nossas regiões, a do verão tornou-se muito longa e apareceram em algumas plantas doenças inteiramente desconhecidas em nosso país. As batatas foram atacadas de gangrena seca e, pelas observações microscópicas que fiz em plantas afetadas por esta doença, reconheci que é produzida por um parasito vegetal, fungo chamado Perisporium solani. Há 3 anos nosso globo tem sido vítima de desastres de toda sorte: inundações, epidemias, epizootias, fome, furacões, comoções do mar, terremotos têm, sucessivamente, devastado diversas regiões. Sabendo que quando um cometa se aproxima da Terra as estações se tornam irregulares, pensei que esses astros pudessem igualmente produzir uma ação sobre os seres orgânicos, ocasionar perturbações climatéricas, causas de certas moléstias e, talvez, influir sobre o estado psíquico do globo pela produção de fenômenos diversos. O espírito de meu irmão, que interroguei a respeito, limitou-se a me responder que não é um cometa Hyade, mas o planeta Júpiter que, de 40 em 40 anos, está no seu período mais próximo da Terra, recomendando-me não prosseguir este estudo por mim só. Preocupado com sua resposta, estudei a crônica de 40 anos atrás, e então fiquei sabendo que as estações foram irregulares, como hoje, em nossas regiões, sobreveio ao trigo a doença conhecida pelo nome de anúbilo, também houve pestes nos homens e nos animais, terremotos que causaram grandes desastres. Esta questão me parece importante, razão por que, se julgardes conveniente submetê-la aos espíritos instrutores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eu vos ficaria muito agradecido se me desse ao conhecer a sua opinião. Resposta: Paris, 18 de setembro de 1868. Na natureza não há um fenômeno, por pouco importante que seja, que não seja regulado pelo exercício das leis universais que regem a criação. Dá-se o mesmo nos grandes cataclismos, e se males de toda sorte castigam a Terra em certas épocas, não só é porque são necessários, em razão de suas consequências morais, mas, também, porque a influência dos corpos celestes uns sobre os outros e as reações compostas de todos os agentes naturais devem fatalmente levar a tal resultado. Estando tudo submetido a uma série de leis, eternas como aquele que as criou, pois que não se poderia remontar à sua origem, não há um fenômeno que não esteja submetido a uma lei de periodicidade, ou de série, que provoca o seu retorno em certas épocas, nas mesmas condições, ou seguindo, como intensidade, uma lei de progressão geométrica crescente ou decrescente, mas contínua. Nenhum cataclismo pode nascer espontaneamente, ou, se seus efeitos parecem tal, as causas que o provocam são postas em ação desde um tempo mais ou menos longo. Não são, pois, espontâneos senão em aparência, pois não há um só que não esteja preparado desde muito tempo, e que não obedeça a uma lei constante.
Partilho, pois, inteiramente da opinião expressa pelo espírito de Genaro Pereira, irmão do Dr. Ignácio Pereira, quanto à periodicidade das irregularidades das estações, mas quanto à sua causa, é mais complexa do que ele supõe. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para sua perfeita realização, mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o apogeu do efeito, depois do que há um decréscimo até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, e cuja periodicidade pode constatar, mas almas que compreendem longas gerações de seres e, mesmo, sucessões de raças, cujos efeitos, por conseguinte, tem para ele as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que se o seu olhar pudesse abranger alguns milhares de séculos para trás, ele veria, entre esses mesmos efeitos e suas causas, uma correlação que nem sequer suspeita. Esses períodos, que confundem a imaginação dos humanos por sua relativa duração, não são, contudo, senão instantes na duração eterna. Lembrai-vos do que disse Galileu, em seus estudos uranográficos, que tivestes a feliz ideia de intercalar no vosso A Gênese, sobre o tempo, o espaço e a sucessão indefinida dos mundos, e compreendereis que a vida de uma ou de várias gerações, em relação ao conjunto, é como uma gota d'água no oceano. Não vos admireis, pois, de não poder perceber a harmonia das leis gerais que regem o universo, o que quer que façais, não podeis ver mais que um pequeno canto do quadro, razão por que tantas coisas vos parecem anomalias. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros, todas as influências físicas aí são solidárias, e não há um só dos efeitos, que designais sob o nome de grandes perturbações, que não seja consequência da componente das influências de todo esse sistema. Júpiter tem suas revoluções periódicas, como todos os outros planetas, e essas revoluções não deixam de ter influência sobre as modificações das condições físicas terrestres, mas seria erro considerá-las como a causa única ou preponderante dessas modificações. Elas intervêm por uma parte, como as de todos os planetas do sistema, como os próprios movimentos terrestres intervêm para contribuir para modificar as condições dos mundos circunvizinhos. Vou mais longe e digo que os sistemas reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem nossa nebulosa. Vou mais longe e ainda digo que nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também o seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas de que se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim gradualmente, até o átomo. Daí, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais, que só parecem perturbações porque a brevidade da vida não permite ver senão os seus efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências, as perturbações que ela sofre podem, então, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que atacam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Como todos os flagelos, essas doenças são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por necessidade, à procura dos meios de as combater, e à descoberta das leis da natureza. Mas,
Por sua vez, a matéria orgânica reage sobre o espírito, este, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que modificam suas disposições, sem, contudo, lhe tirar o livre-arbítrio, superexcitam ou retardam a sua atividade, por isto mesmo, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência, que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo de melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede bem, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Se a visão espiritual não fosse circunscrita pelo véu material, veríeis essas correntes fluídicas que, semelhantes a milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação, e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nestas palavras nada de místico, mas, ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Direi, em particular, ao Sr. Ignácio Pereira: estamos longe de vos aconselhar a renúncia dos estudos que fazem parte de vossa futura bagagem intelectual, mas compreendeis, sem dúvida, que esses conhecimentos devem ser, como todos os outros, o fruto de vossos trabalhos, e não de nossas revelações. Podemos dizer-vos: estáis perdidos, mas vós mesmos podeis eleger o verdadeiro caminho, cabendo a vós a iniciativa de levantar os véus em que ainda estão envolvidas as manifestações naturais que, até aqui, escaparam às vossas investigações, e descobrir as leis pela observação dos fatos. Observai, analisai, classificai, comparai, e da correlação dos fatos fazei as vossas deduções, mas não vos apresseis em concluir de modo absoluto. Terminarei dizendo-vos: em todas as vossas pesquisas tomai exemplo nas leis naturais, pois elas são todas solidárias entre si, e é esta solidariedade de ações que produz a imponente harmonia de seus efeitos. Homens, sede solidários, e avançareis harmonicamente para o conhecimento da felicidade e da verdade. F. Arago. Outro espírito se manifesta. Permiti-me acrescentar algumas palavras, como complemento, à comunicação que acaba de vos dar o eminente espírito de Arago. Sim, por certo, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos, crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrena, chegada a um desses períodos de crescimento, está plenamente, desde cerca de um século, no trabalho da transformação. É por isto que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre, como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. Quem a vir, então, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estamento social. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que não deixa de ser uma rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, que vos rodeia, sofre o contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados, digo, mas ele aí toma uma parte ativa. Isto nada tem de surpreendente para quem quer que saiba que os espíritos são unos com a humanidade, que dela saem e a ela devem voltar, pois,
natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível, todas as paixões boas e mais aí são superexcitadas como entre vós, uma indizível efervescência reina entre os espíritos que ainda fazem parte do vosso mundo e que esperam o momento de nele entrar. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam, por vezes e mesmo na maioria das vezes, porque tudo sofre, na natureza, as perturbações dos elementos físicos, é então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do que o céu se torna sereno, e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. É no período que se abre que se verá florescer o Espiritismo, e que dará os seus frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais, mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Ditosos os que os aproveitam desde hoje, será para eles tanto de ganho de penas poupadas. Dr. Berry. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de janeiro, por Feijão.